Boa noite, pessoal. Meu nome é Deginaldo Holanda, eu sou ortopedista, especialista em ombro e cotovelo. Minha formação, eu fiz residência aqui no JF e depois fiz especialização em ombro e cotovelo no SET, da Escola Paulista de Medicina, que é ligada à Unifesp. Agradecer a doutora Cristine, que me chamou para coordenar esse módulo e vamos começar a primeira aula aí com o exame físico do ombro. Bom, como todo roteiro de exame físico, temos que começar com tendo na cabeça fazer uma boa anamnese, fazer uma inspeção estática, uma inspeção dinâmica, fazer a palpação, fazer o exame neurológico e fazer alguns testes especiais que são essenciais no exame físico do ombro. Na anamnese, a gente vai fazer o quê? Vai caracterizar o tipo de dor do paciente, vai interrogar sobre traumas, sobre antecedentes mórbidos, ver a relação de idade do paciente e do gênero do paciente, que são importantes em algumas lesões do ombro, ver se tem história de instabilidade do ombro e pode também fazer interrogatório sobre a infância, se teve alguma doença congênita, infecção ou alguma lesão traumática na infância. Passando assim, vamos para a inspeção estática, na qual temos que ter o paciente despido da cintura para cima, no qual vamos ver alterações de pele, fâneros, se tem cicatrizes ou manchas, ver a região da coluna cervical, ver as proeminências ósseas, tipo um calo secundário, uma fratura de clavícula, se tem sinal de dragona no acrômio, ver se não tem a espinha da escápula e a própria escápula, ver o trofismo muscular do deltóide, do supraespinhal, do infra, do trapézio, peitoral maior, bíceps e tríceps. Aqui nessas imagens a gente pode ver um sinal da dragona, que é tipo de luxação plenumeral, e abaixo a gente vê um sinal da tecla, que é tipo de uma luxação acromioclavicular. Isso tudo conseguimos ver na inspeção estática. Podemos ver também nessa imagem um sinal de Popeye, que é tipo da ruptura de bíceps proximal, do cabo longo do bíceps. Aqui a gente observa a hipotrofia muscular generalizada no ombro direito do paciente, no qual temos a fossa do infraespinhal, um hipotrofismo muscular intenso. Continuando a inspeção estática, podemos observar, nesse caso, um paciente que apresenta na figura abaixo uma escápula alada, que geralmente é por conta de lesão do nervo torácico longo, que causa diferença na altura e a escápula fica rodada externamente. Quando você vai vendo pedir para o paciente fazer um movimento de elevar o braço, a gente pode perceber consegue perceber a diferença na altura das escápulas e do movimento da escápula. Passando a inspeção dinâmica, pedimos para o paciente fazer os movimentos de braço, fazer a abdução, a elevação do plano da escápula e a adução, bem como flexão e extensão na visão lateral, e rotação externa com o braço junto ao corpo e rotação interna com o braço junto ao corpo. Depois disso, podemos fazer a rotação externa e interna com o braço em abdução e, após a anamnese e a inspeção estática e dinâmica, podemos realizar as provas funcionais, que é mão, nádega oposta, mãos costas, mão, ombro oposto, mão nuca. Passamos a palpação, seguindo o exame físico. Palpamos a articulação externa clavicular, clavícula, a articulação acromioclavicular, o deltóide, os músculos supraespinhal, infraespinhal redondo menor, e a escápula, tanto o acrômio quanto o processo coracoide. Aqui é só uma figura demonstrando que o paciente, o examinador atrás do paciente, no qual vamos fazer a palpação das estruturas ósseas. No exame neurológico, podemos ver a questão da força muscular e da sensibilidade, né? A escala de força muscular, que você já deve conhecer, e a questão da sensibilidade, que tem as redes nervosas
definidas. Aqui é só para a gente ter um exemplo mais esquemático da sensibilidade. Eu acho que vocês têm que parar e analisar, memorizar próximo da prova e ir para a prática médica também. Tá? Seguindo o exame físico, a gente já fez essa parte, agora vamos para os testes. Bom, os testes para impacto, a gente tem os clássicos de Neer, Hawkes Kennedy e Ocon, o sinal da abdução dolorosa, cross-arm test e o teste da compressão ativa de O'Brien. O teste de impacto de Neer, como está demonstrado na figura, você se posiciona atrás do paciente, faz um movimento de elevar o braço do paciente. Tem uma sensibilidade de 68% e uma especificidade bem parecida. O paciente vai sentir dor quando você faz esse movimento. O teste de impacto de Hawkes Kennedy, você vai colocar, pode fazer de duas maneiras, né? Mas eu prefiro fazer dessa maneira à esquerda. Você vai colocar o braço no ombro do paciente, vai colocar o braço do paciente sobre o seu ombro, vai fazer um movimento de rotação interna, né? E ele vai sentir o impacto e tem uma sensibilidade maior e uma especificidade semelhante ao teste de Neer. No teste de Ocon, você vai pedir o paciente para colocar a mão sobre o ombro e vai fazer uma elevação ativa. Ela também pode acusar uma lesão acromioclavicular. O teste da abdução dolorosa, você vai pedir o paciente para fazer uma elevação no lateral, no plano coronal, uma abdução no plano coronal, e o paciente vai ter uma queixa de dor entre 60 e 120 graus, 60 e 100 graus mais ou menos. Aí o teste positivo do teste da abdução dolorosa. O teste de impacto subcaracol de Geber, você vai fazer uma flexão, mais uma adução de 20 graus. A tuberosidade menor vai contra o coracoide e o paciente refere dor. Aí passaremos para os testes do manguito. O teste do supraespinhoso. A gente faz o teste do supraespinhoso e o teste de jogo. No infraespinhoso, a gente tem o teste do infraespinhoso, o teste de Patt, o sinal da cancela, o sinal da queda de braço e o teste de estresse contra a resistência de Zaslav. Do subescapular, a gente tem o teste de Geber, o belly press, o teste de Napoleão, o B-hug e o belly offside. Nos testes do supraespinhal, teste de jogo, você vai pedir para o paciente fazer uma elevação ativa no plano da escápula em rotação neutra contra resistência. Se tiver dor na face centro-lateral do ombro ou diminuição de força, a gente diz que o teste é positivo. No teste de jogo, a gente vai fazer uma sensibilidade, aumentar a sensibilidade do teste do supraespinhal, fazendo uma rotação interna, do polegar para baixo. Isso como está demonstrado nas figuras abaixo. Os testes do infraespinhal. O primeiro, né, que é o teste do infraespinhal, você vai pedir para o paciente colocar os cotovelos ao lado do corpo e vai fazer rotação externa contra resistência. Se tiver dor ou diminuição de força, também o teste é positivo. O teste de Patt com o membro em adução de 90 graus, você vai pedir para ele fazer força contra resistência. Se tiver dor ou diminuição de força, também o teste é positivo. O teste da cancela, lesões bem mais graves, avalia o infraespinhal e o redondo menor. Você pede para o paciente fazer uma rotação externa, com o braço ao lado do corpo, cotovelo ao lado do corpo, e o paciente não consegue segurar o braço em rotação externa. Funciona como se fosse uma cancela de um celeiro, de um curral. O drop arm sim, né, o teste da queda do braço. O paciente
faz a elevação do braço, coloca a abdução e a elevação do braço, e a rotação externa não consegue ser mantida. O teste de Zaslav é um pouco polêmico, eu achei, porque na, na figura que aparece, no texto que aparece no livro do Tarcísio Eloy, que é o livro de referência para a prova da SBOT, ele sugere o teste de Zaslav como se fosse um teste de Path, dizendo que é diminuição de força e odor no movimento semelhante ao teste de Path. E assim, como acaba que isso me gerou uma confusão na cabeça, eu fui pesquisar um pouco mais, lendo o Schroeder, que é o Rockwood do ombro, peguei esse texto aí que explica direitinho como é que é o teste de Zaslav. Ele é um teste para diferenciar impacto interno intraarticular e impacto subacromial em pacientes com teste de NIA positivo. Aquela mesma posição, paciente em pé com o braço de 90 graus de abdução e cerca de 80 graus de rotação externa. O examinador vai estar atrás do paciente, estabiliza o cotovelo e pede para ele fazer uma rotação externa. Em seguida, ele faz uma rotação interna. Se tiver uma fraqueza da rotação interna em relação à rotação externa, é considerado o teste Zaslav positivo. Isso gera impacto interno. E, se for o contrário, se a fraqueza for de rotação externa, sugere uma patologia do manguito ou uma patologia subacromial, que aí fala a favor de uma lesão do infraespinhal. Né? Então, assim, eu acho que isso é um conceito que vocês têm que ter na cabeça. Eu acredito que isso não vai cair muito na prova teórica, deve cair mais na prova prática. Então, se for questionado na prova prática, vocês podem, acho que tem que falar o que é certo, porque às vezes o livro mesmo, o Tarcísio Eloy, toda edição tem alguma coisa que fica meio confuso, meio duvidoso mesmo. Aqui é o teste, a figura, a imagem do shoulder, do livro de ombro, que é exatamente como a gente estava descrevendo. Passando aqui para os testes do subescapular, a gente tem o teste de Geber, que você vai afastar a mão da região de L5. Tem uma sensibilidade muito baixa, mas tem uma especificidade de 100%. O abdominal press, o belly press, vai forçar a mão contra o abdômen, tem uma sensibilidade bem mais alta e uma especificidade muito boa. Se o teste é positivo, se o cotovelo deslocar para o posterior ou se você fletir o punho. O teste Napoleão, a mão sobre o abdômen, o examinador tenta anteriorizar o cotovelo, é uma variação do abdominal press. Ele é negativo se o paciente for capaz de empurrar o abdômen com o punho em posição neutra, e é positivo se o punho fizer uma flexão de 90 graus, e intermediário se a flexão for de 30 a 60 graus. A sensibilidade é baixa também, mas tem uma especificidade muito boa. O Beer Hug Test, que é um dos testes que eu assim, preferência na minha prática, você tenta levantar a mão do paciente contra a resistência. É positivo se não conseguir segurar a mão ou se sentir dor e tiver uma força de 20% menor do que do lado contralateral. Ele tem a sensibilidade mais alta, isso é questão de prova, e tem uma especificidade em cima de 90%. Testes do bíceps, né? A gente tem um speed test, que avalia o cabo longo do bíceps. Você faz uma flexão ativa do membro em extensão e rotação externa contra resistência. Se tiver dor na região da corredeira ou impotência funcional, ele é positivo. A sensibilidade é bem baixa, porque confunde muito com as outras dores do ombro, e a especificidade é até boa. O teste de Exxon é a supinação contra resistência,
segura o braço da paciente e vai tentar fazer supinação. Se te dor na corredeira do bíceps, ele é positivo. O bíceps load test é um teste mais específico para SLAP. Paciente decúbito dorsal com ombro em 90 graus, cotovelo em 90 graus, antebraço supinado. Você faz uma rotação externa até que o paciente sinta alguma pressão e tenta fletir o ombro contra a resistência. Se melhorar da apreensão, ele é negativo. Se dor piora da instabilidade, o teste é positivo, podendo haver um SLAC associado à lesão de Bancar, que no caso seria um SLAC tipo 5. Uma sensibilidade bem alta e uma especificidade muito boa. O teste da compressão ativa de O'Brien, ele avalia o complexo bíceps lábio-glenoidal, paciente em pé, com cotovelo extensão, ombro em 90 graus, 20 graus de adução em rotação interna e pronação máxima, com o polegar apontando para o solo. Aí o examinador faz força para baixo. Se é positivo, sem sentir dor no primeiro momento, que desaparece no segundo tempo. Ou desconforto, estalido doloroso no primeiro tempo. Aí quando você faz esse primeiro passo para baixo, faz força. Se ele sentir dor no segundo tempo, você pede para fazer a mesma posição com rotação externa e supinação máxima. Se a dor aliviar, ele é positivo. Também, se tiver dor na acromioclavicular, o que é diferente é que a dor no primeiro tempo é igual à dor no segundo. Aqui está o teste, a figura demonstrando o teste que a gente descreveu agora. O teste para articulação acromioclavicular, que é o cross-arm test. Você faz uma flexão, adução forçada, sustentada. Se tiver dor, pode ter alteração na acromioclavicular. Outro teste de bíceps, de rotura de bíceps, o bíceps squeeze test. Você faz com o cotovelo a 60 a 90 graus, o antebraço pronado. Você faz uma compressão ativa do bíceps. Ele é positivo, né, que causa positivo, que indica lesão do bíceps distal. Se não houver supinação do antebraço. Ele tem uma sensibilidade bem interessante, 100%. O hook test, você com o dedo indicador na face lateral, você vai sentir a integridade do tendão. Se fizer da face medial, ele pode confundir com o lacerto fibroso. Seguidamente, no exame físico, a gente tem por último os testes de estabilidade. Para testar a estabilidade, uma coisa importante é determinar se o paciente tem frouxidão cápsula ligamentar. Ele pode ter hiperextensão do joelho, do cotovelo, do polegar, e ver o teste do sulco. Definir a posição de luxação, que teve luxação, e a direção da luxação. Teste de Fukuda, teste da gaveta, o teste da recolocação de Job e o teste de Gagay, que é para estabilidade inferior. Aqui tem a tabela com as características de hiperfrouxidão de Bennington. Aí, um ponto para cada um dessas situações. Se tiver mais de 4 pontos, maior ou igual, ele dá o diagnóstico de hiperfrouxidão. Dorsiflexão passiva do quinto quirodátilo, além de 90 graus. A posição do polegar no antebraço ipsilateral. Hiperextensão ativa do cotovelo, além de 10 graus. Hiperextensão do joelho, além de 10 graus. Flexão do tronco com os joelhos completamente estendidos para as palmas da mão repousem sobre o chão. O teste do sulco, o primeiro teste que a gente vai ver aí. Você coloca o braço do lado do corpo do paciente, que ele pode estar sentado ou deitado, faz uma tração no sentido caudal, ele é positivo se apresentar um sulco que não desaparece quando você faz uma rotação externa de 45 graus. Aí você pode quantificar esse sulco. Se ele é menor do que 1, que é o tipo 1, se ele é de 1 a 2 centímetros, que é o tipo 2, e se ele é maior do que 2 centímetros, é o tipo 3. Se a 0 graus
E rotação externa, você fala a favor da frouxidão do intervalo rotador. E a 45 graus, se ele permanece, fala a favor da frouxidão do ligamento cápsula do complexo ligamentar glenomerular inferior, né? Que tem a porção anterior e a porção posterior. O teste da apreensão anterior, 90 graus de abdução e flexão do cotovelo. Você faz a rotação externa, coloca o polegar pressionando a cabeça do ombro. Se a pessoa tiver aquela apreensão, aquele temor do ombro sair do lugar, a gente diz que o teste é positivo. Tem uma sensibilidade e uma especificidade boa. A teste da gaveta anterior e posterior, você vai estabilizar a escápula com a mão, segurar a cabeça humeral e fazer uma translação anterior e posterior. Se tiver um deslocamento maior do que 25% com sintomas, a gente pode falar que o teste é positivo para instabilidade. Você pode fazer em vários graus de abdução e rotação externa. Então, sensibilidade mais baixa, mas especificidade boa também. O teste de Fukuda é o teste para instabilidade posterior. Você vai ficar se posicionar atrás do paciente, fazer uma adução, flexão do braço e uma rotação interna. Vai empurrar a cabeça na região posterior. Se o paciente queixar de dor, aí você diz que o teste é positivo. O teste da recolocação de Jobe, paciente em decúbito dorsal, abdução de 90 graus, flexão do cotovelo 90 graus e rotação externa máxima. Você faz uma tração para anterior, causa dor. Não é a sensação de apreensão. Você faz uma pressão anterior, a dor cessa a dor e o paciente tolera a rotação externa. Esse é o teste da recolocação de Jobe. E por último, o teste de estabilidade inferior, no qual você vai fazer esse movimento conforme demonstrado aí na figura abaixo e vai comparar os dois lados. Se tiver uma diferença de mais que 20 graus, a gente diz que é o teste positivo. Ele testa o complexo láteral ligamentar inferior. A gente vai agora passar para o exame físico do cotovelo, no qual a gente vai avaliar a história do paciente, fazer a anamnese inicial, avaliar a queixa como em todo o exame físico, excluir dor por radiculopatia cervical, quando é que começa a dor, como é a dor, que tipo de dor, ver se tem história de instabilidade ou história de trauma e se tem uma redução da amplitude do movimento. Na cidade lateral, a gente, na inspeção, né, a gente vai fazer a inspeção lateral, a gente vai ver a articulação, que o cotovelo é uma articulação subcutânea, faça a palpação, avaliar se tem atrofia muscular ou aumento de volume, ver o recesso, se o recesso infracondilar está preenchido, abaixo da coluna lateral, ou se tem algum derrame, sinovite, ou algum problema na cabeça do rádio. Na seção anterior, a gente pode ver o ângulo de carregamento, que é medido com o braço, no caso aqui é só a definição. O culto valgo pode ser por lesão fisária, secundária à fratura do epicôndilo lateral na infância. E o culto varo, que é a diminuição do ângulo de carregamento, é mais comum, pode ser resultado de uma fratura, uma sequela de uma fratura supracondiliana de úmero. Aqui é só deformidade em culto varo e em culto valgo, né? Que tem aumento do ângulo de carregamento. Na inspeção posterior, a gente vai observar a ponta do olecto, ver se tem alguma ondulação, tofo gotoso. A inspeção medial tem poucas informações, a gente consegue ver apenas o epicôndilo medial e palpar o nervo ulnar, né? Se tiver algum deslocamento do nervo ulnar ou se está muito espessado, a gente pode pensar em ranceníase. Seguindo o passo do exame físico, a gente vai para a palpação, a gente vai ver se tem crepitações, palpar a linha supracondiliana mediana, ver se tem algum processo ósseo nessa região. A supracondiliana lateral, que é mais bem definida, palpar o olecranon, ver a bússola craniana, o tendão e a aponeurose do tríceps. Quando
o cotovelo está fletido a 90 graus, a ponta do olecno junto com essas duas linhas formam um triângulo isósceles, né? Na palpação lateral, a gente vai ver a cabeça do rádio, os músculos extensores do punho e o complexo ligamentar lateral. Na palpação posterior, a gente vai ver o tríceps, a bolsa olecraniana e a articulação húmero-ulnar e a borda medial do olecrano. Na palpação medial tem o grupo muscular, o pronado redondo, o flexor radial do carpo, o malongo, o flexor ulnar do carpo, o nervo ulnar e o ligamento colateral medial. Na palpação anterior, a gente tem a fossa cubital, que tem um espaço triangular, lateralmente margeado pelo braco radial e medialmente pelo pronador redondo. De lateral para medial, a gente tem o nervo cutâneo lateral do antebraço, o tendão do bíceps, a artéria braquial e o nervo mediano. Na amplitude de movimento, a gente vai ver a flexão do cotovelo, a extensão. O normal da flexão é até 140 graus, mais ou menos 5 graus. O normal da extensão é 0 graus, mais ou menos 5 graus. A supinação é em torno de 80 graus e a pronação em torno de 75 graus. A gente vai ver as articulações húmero-ulnar e o húmero radial na flexão-extensão. Na pronossupinação é a rádio-ulnar do cotovelo e do punho. O arco funcional do cotovelo é de 30 graus de extensão a 130 graus de flexão. E limitações de até 45 graus de extensão pode ser admitida em caso de sequelas, né? Avaliação de força, a gente vai avaliar a força de flexão, a força de extensão, de pronação e supinação. Aqui, na avaliação de força, a gente vê os músculos que são flexores primário e secundário, os extensores primário e secundário, os supinadores primários e secundários, os pronadores primários e secundários. Os flexores, os primários são o músculo braquial e o músculo bíceps. Os flexores secundários é o braquio radial e o supinador. O extensor primário é o tríceps, o secundário é o anconer. O supinador primário é o bíceps e o supinador. E o secundário é o braquio radial. E o pronador primário é o pronador redondo quadrado e o pronador secundário é o flexor radial do carpo. Os testes específicos para o cotovelo, a gente vai testar a instabilidade. Cotovelo discretamente fletido, cerca de 15 graus, você relaxa a cápsula anterior e retira o olecno da fossa. Faz uma instabilidade em valgo, com uma rotação interna e estresse em varo, como na figura aqui à esquerda. E a estabilidade em valgo, você faz com uma rotação externa, então você faz um estresse em valgo, para testar a estabilidade em valgo. No teste do pivô, a gente vai pegar o braço em supinação, o examinador vai segurar o punho e o braço e fazer começar uma semiflexão de semiflexão para extensão, com o estresse em valgo e o cotovelo e a força axial. Quando ele estiver perto da extensão, a gente vai ver a proeminência posterior da cabeça do rádio e a depressão na pele. Quando você realiza a flexão, acontece a redução da cabeça do rádio. Esse é o teste do pivô para a estabilidade do cotovelo. Outros testes específicos são os testes de equilíbrio lateral, que tem o teste de Mil, que é a dorsiflexão ativa do punho contra a resistência com o cotovelo estendido. O teste da cadeira, você pede para o paciente elevar um objeto com o antebraço pronado e o punho em flexão palmar. E o teste de Cosen com a dorsiflexão contra a resistência com o cotovelo fletido a 90 graus e o antebraço em pronação. O teste para condilite medial, o cotovelo fletido, o antebraço mantido em supinação e o punho em extensão. Depois você vai estender vagarosamente. Se houver dor no côndilo medial, será sugestivo de condilite medial. Outra forma é fazer a flexão do punho contra a resistência. Passando na segunda aula do nosso dia de hoje, vamos falar de fratura de clavícula, que são fraturas que acontecem mais em jovens e jovens ativos.
em muitos esportes, ciclismo, motociclismo, futebol, futebol americano, hockey. Isso é estatística do Rockwood, né? Por isso que ele fala em futebol americano. Aproximadamente 2,6% de todas as fraturas. Nos homens, a incidência é mais alta em menores de 20 anos, diminui a incidência com a idade. Em mulheres, a incidência é mais constante, com pico em adolescentes e idosos. A incidência na Escócia, de acordo com o livro, foi de 29 para cada 100 mil habitantes. 80 a 85% das fraturas ocorrem no terço médio, 15 a 20% no terço distal, e a do terço medial são bem raras, cerca de 0 a 5% dos casos. Aqui é só para exemplificar um paciente que eu peguei no ambulatório que tinha uma fratura segmentada da clavícula. Isso é um caso bem raro que eu achei interessante. Bom, os estudos antigos sugeriam que a fratura de afusada de clavícula, mesmo se desviada, era uma lesão benigna, prognóstico bom, se tratar de modo conservador. O estudo da artrose era raro. No estudo de NIR tem 3 casos e 2.235 casos. A consolidação viciosa era descrita como pouco consequência funcional. Com o passar do tempo, foram havendo novos estudos e tem uma meta-análise de 1975 a 2005, durante 30 anos, que esse autor chegou a uma taxa de pseudartrose de 15,1%, com tratamento conservador. E a consolidação viciosa passou a ser vista como entidade clínica que às vezes apresentava sintomas que precisavam de osteotomia corretora para melhorar a sintomatologia. Por que houve aumento de complicação nos casos de fratura de clavícula? Acredita-se que teve uma mudança nos padrões de lesão, com lesões mais graves. Teve um aumento na expectativa dos pacientes, acompanhando teve um acompanhamento mais abrangente e um enfoque nos adultos, né? A meta-análise McKee demonstrou que uma redução da pseudartrose da consolidação viciosa de 23% no grupo conservador para 1,4% no grupo tratado com cirurgia. Mas a maioria das fraturas pode ser tratada de o mecanismo da lesão é um golpe direto contra o ombro, que é o mecanismo mais relatado na fratura de clavícula. Se ocorreu uma fratura de clavícula com trauma mínimo, a gente tem que ficar alerta para fratura patológica, investigar doença metabólica, tumores benignos e malignos. Aqui é só uma figura demonstrando o deslocamento que acontece no fragmento distal, que ele tem uma translação anterior, medial e inferior, devido à ação muscular do músculo inserido no meio. A gente tem que investigar bem lesões associadas, que é bem comum, e se tiver lesões associadas, há um aumento de mortalidade, principalmente em decorrência de traumas torácicos e cranianos. Nos exames de imagem para diagnosticar, a gente vai ver uma radiografia ampla e a tomografia, principalmente nas fraturas do terço medial e para ver lesões associadas com o ombro flutuante. A classificação das fraturas de clavícula começou com a classificação de Alma, que dividia em grupo 1, 2 e 3. O grupo 1 era o terço médio, o grupo 2 era o terço lateral e o grupo 3 era o terço medial. E ele pegou, subdividiu o grupo 2 das fraturas do terço lateral em tipo 1, 2 e 3, que era tipo 1 com os ligamentos coroclaviculares intactos, e tipo 2 com os ligamentos coroclaviculares arrancados do segmento medial, mais o trapezoide intacto no segmento distal. E o tipo 3 era com extensão intraarticular. Rockwood posteriormente dividiu o subtipo 2 em mais 2 tipos, que era tipo 2A, quando os ligamentos, a fratura com o conóide trapezoide no fragmento distal, e o tipo 2B, quando tinha o ligamento conóide dilacerado, mas o trapezoide continuava preso. Posteriormente,
completando mais ainda essa classificação, o Craig acabou subdividindo o grupo 2, aumentando o grupo do tipo 4, que quando tem uma lesão periosteal, em pacientes jovens, e o tipo 5, quando tem uma fratura conluída, sem, sem ligamentos fixados proximal ou distalmente. E dividiu o grupo 3, né, que era a fratura do terço proximal, sem desvio, o desvio mínimo, fratura desviada, intraarticular, separação epifisal e fratura conluída. São parecidos do tipo 2 e 3, né? Além disso, a gente tem a classificação de Hobson, que é uma classificação também muito usada, que a gente divide tipo 1, 2 e 3, só que o tipo 1 é medial, o tipo 2 é terço médio e o tipo 3 é distal. Só a ordem que difere da classificação de Craig, Rockwood, Neer, né? E agora que muda assim, que no tipo de Hobson é dividido em A e B, sendo que A é fratura sem desvio e B é fratura com desvio. Aí você vai pegar o tipo 1 e 3 são iguais, porque o tipo A1 é extraarticular, A2 intraarticular. B1 é desviada extraarticular, B2 é desviada intraarticular. O que vai me dar o tipo 2, que é o do terço médio, que a fratura A ela tem um alinhamento cortical, né? E A1 ela é não desviada, A2 é angulada. O B1 são desviadas, aí B1 ou B são desviadas, o B1 é uma fratura simples ou com muito asa de borboleta. E B2 são fraturas cominuídas. Esse aqui é só um esquema esquemático da classificação de Craig e Alma. A classificação AO, a gente tem que a clavícula é o osso 15, o tipo A é medial, como se fosse a classificação de Robson. O tipo B é diáfise e o tipo C é distal. Aí ele divide, muito parecido com a de Robson, A1 extraarticular, A2 intraarticular, e no caso da medial tem A3 que é cominuída, e na diáfise ela tem B1 é simples, B2 é em cunha e B3 é complexa. Importante na fratura de clavícula a gente ter uma noção da anatomia neurovascular, que no terço médio da clavícula, quando você vai fazer ali aquele bloqueio mais medial, a gente tem que ter muito cuidado. A artéria se situa em média de entre 13 e 17 milímetros da clavícula, com um ângulo de cerca de 60 graus com horizontal. Ele é postro inferior à clavícula, como a gente consegue ver nessas imagens aqui. Então, quando você vai passar a broca que você vai passando aqui, se você conseguir desviar um pouco, angular para trás, você corre um risco maior de pegar essas estruturas mais nobres. O tratamento, né? O tratamento, a maioria das vezes, pode ser conservador, mas existem as indicações de tratamento cirúrgico. As principais indicações são desvio maior que 2 centímetros, encurtamento maior que 2 centímetros, cominuição, que é mais de 3 fragmentos, fraturas segmentares, fraturas expostas, iminência de exposição e uma deformidade clínica evidente, e se tiver um mau posicionamento da escápula, um escapulado no exame inicial. Se tiver lesão vascular com necessidade de reparo, déficit neurológico progressivo, lesões no membro contralateral, ombro flutuante, se for bilateral, e se tiver um motivo do paciente ter um retorno rápido à função. Como é que a gente vai fazer o tratamento? Pode ser feito com placa, com haste. Atualmente a haste ela é reservada para fraturas simples e os resultados são mais imprevisíveis do que com placa. Quando a gente vai falar de tratamento com placa, a gente tem duas maneiras de posicionar a placa. Ela pode ser posicionada de modo anterior-inferior,
que as principais vantagens do módulo inferior tem um trajeto mais fácil de colocar os parafusos, você consegue fazer a inserção parafusos mais longos do que de superior para inferior, tem uma menor saliência da placa, é mais fácil de pré-moldar em uma placa DCP, dessas comuns. A desvantagem, geralmente as pessoas têm pouca familiaridade com a abordagem, você não consegue avaliar bem a consolidação da fratura, porque o raio-x acaba que a placa sobrepõe a fratura, e os estudos biomecânicos demonstraram que a placa superior tem uma vantagem em relação à placa anterior-inferior. A anterior-superior, quais são as vantagens? Uma fixação mais universal, mais conhecida, tem uma possibilidade de extensão para a extremidade medial e lateral. Você vê as radiografias no pós-operatório, consegue ver a fratura. A dificuldade é no trajeto dos parafusos de superior para inferior. Pode haver um mergulho inesperado ali com risco de atingir o pulmão e estrutura neurovasculares. E tem um menor diâmetro superior inferior. Geralmente os parafusos têm média de 14 a 16 milímetros nas mulheres e 16 a 18 nos homens. Quando você vai tratar com placa, você pode fazer uma fixação temporária com fio de quisto ou com parafuso de tração, no caso de uma asa de borboleta ou mesmo na fritura. Você tem que aplicar, idealmente, uma placa pré-moldada de comprimento suficiente na região superior. Se colocar um parafuso de tração, basta fixar com 3 parafusos bicorticais, proximal e 3 distais. Se não usar parafuso de tração, você faz 4 parafusos em cada segmento da fratura. Pós-operatórios, se deixando de apoio comum por 10 a 14 dias. Depois disso, você pode permitir uma amplitude de movimento sem restrição, mas continua proibido o braço de fazer fortalecimento e contra-resistência, ou fazer movimentos contra-resistência e praticar esporte só após 12 semanas. Quando se pensa em tratamento cirúrgico, o principal é fazer a seleção do paciente. Né? Paciente jovem, saudável, ativo, com boa qualidade óssea e fraturas completamente deslocadas são candidatos a tratamento cirúrgico. A não cooperação e abuso de drogas contraindicam qualquer cirurgia e é fundamental a proteção e fechamento seguro das camadas de tecido mole. Outra coisa que ele frisa bem no Rockwood é que a redução é importante, mas não deve ser efetuada à custa de desnudamento total de tecido mole. O ideal é usar uma placa DCP ou uma placa pré-moldada. A fixação intramedular fica restrita a fraturas simples. O risco de refratura é minimizado se for evitada a remoção da placa. Se for necessário remover a placa, esperar no mínimo 2 anos antes de remover. Placa de reconstrução 3,5 é uma placa que é bastante usada por ser fácil de modelar. Pode ser usada em indivíduos de menor estatura e com baixa demanda, mas tem um percentual maior de problemas em pacientes mais fortes e com um nível de atividade física mais alto. As fraturas do terço lateral. O fragmento aí tem uma qualidade inferior à de ápice, tem uma qualidade óssea, e também pode ocorrer comunição não identificada. O planejamento pré-operatório para determinar o número de parafusos que terão pego no fragmento distal. Hoje em dia existem umas placas, como essa que está na figura aí, que tem os parafusos menores nessa região distal e acaba que você consegue fazer uma fixação com maior número de parafusos, dando mais estabilidade à sua síntese. Se antecipadamente você vê que a pega distal vai ser insuficiente, você pode usar alternativas como a fixação no coracoide, um amarrilho ou um parafuso e uma placa gancho. A fratura do terço lateral acaba que tem um 40% de retardo de consolidação e pseudartrose nas deslocadas quando tratado de modo conservador. A gente vê que mesmo que é uma comparação
comparando com a do terço com a diafisária, é um número bem maior do pseudartrose, né? Que na diafisária, naqueles estudos de Mercury, dava 15% quando você tratava de um outro conservador, enquanto na terço lateral chega a 40%. A fixação com placa e gancho é alternativa, e se você usar, é bom colocar o gancho na região posterior do acrômio. Muitas vezes, quando você trata com placa de gancho, você tem que retirar depois, porque o paciente fica com limitação de arco de movimento do ombro. Rotineiramente, a gente não usa fixação transacromial rígida com placa de gancho, porque ocorre afrouxamento e quebra por fadiga do movimento da articulação clavicular. O terço medial é uma fratura bem rara. No tratamento de ombro flutuante, uma fratura clavicular que você vai indicar cirurgia quando a fratura clavicular que justifique fixação, como nos anteriores, quando tiver um deslocamento da glenoide 2,5 a 3 centímetros, quando tiver extensão intraarticular da fratura glenoidal com deslocamento, indicações associadas ao paciente, né, politraumatismo, com necessidade de sustentação do peso com o membro superior, tiver uma grave angulação do tipo 2 de Gauss, ou tiver uma ruptura documentada do ligamento coroclavicular ou acromoclavicular. As principais complicações das fraturas de clavícula são infecção, como toda cirurgia, pseudartrose, consolidação viciosa, lesão neurovascular, quebra de implante, saliência do implante, fratura e escápula alada, que pode acontecer, que é um fluxograma que o Rockwood coloca, as fraturas do terço médio da clavícula, sem deslocamento, tipo e ADM confortável, com deslocamento, se tiver grande demanda, menor que 60 anos, ativo e saudável, se for transversa, oblíqua curta, pode ser placa ou haste, se for diminuída, placa, se tiver pouca demanda, você pode tratar de modo conservador. Finalizando a nossa aula, temos as fraturas de escápula. A fratura de escápula é uma fratura bem mais rara, graças a Deus. Fratura difícil de tratar quando a gente precisa operar, né? 0,4 a 0,9% de todas as fraturas e 3 a 5% das fraturas do círculo do membro superior. Por que ela é uma fratura bem rara? Porque a escápula é um osso que tem um invólucro muscular muito grande, ser formado por 18 músculos. Além disso, ainda tem outros ossos circunjacentes que fraturam primeiro, como a clavícula e o húmero. E além também tem uma mobilidade e elasticidade junto com a parede torácica. Então acaba que precisa de um trauma de alta energia e geralmente politraumatizado. Geralmente é unilateral, bilateral ou exposto é muito raro. O homem, geralmente a maioria dos casos, 72%, com a média de idade de 44 anos. E a maioria é associada à fratura de costelas. O complexo suspensório do ombro, que é o complexo de Gauss, que é formado por um tecido mole, por um anel de tecido mole e osso, composto de glenóide, coracoide, ligamento coroclavicular, parte lateral da clavícula, articulação acromioclavicular e acrômio. Geralmente se faz estudos de imagem com duas projeções de NIA. A projeção é o raio-x em AP da escápula, utilizada para avaliação glenumeral, deslocamento da glenoide em relação à borda lateral da escápula e mensurar o ângulo glenopolar. E a projeção 2 é a projeção lateral da escápula, que vai avaliar a translação e angulação da escápula. Além disso, é essencial nessas fraturas hoje em dia fazer uma tomografia para ver um estudo tridimensional da fratura. Aqui a gente vê na incidência 1 de NIA e na incidência 2, e aqui são indicações de tratamento cirúrgico, que é o deslocamento médio lateral de 10 a 20 milímetros, uma angulação entre os fragmentos de 30 a 40 graus e um deslocamento translacional de mais de 100 graus.
O ângulo glenopolar é o ângulo formado por uma linha que vai da borda superior à borda inferior da glenoide, juntamente com uma linha que vai da borda superior da glenoide até o ângulo da escápula, até o ângulo inferior da escápula. Geralmente esse ângulo é em torno de 30 a 45 graus. Se ele tiver reduzido, né, é sinal que tem um deslocamento da glenoide e se for menor que 20 graus indica tratamento cirúrgico. Classificação das fraturas de clavícula, a gente tem a classificação AO, que é desculpe, classificação das fraturas de escápula. Tem a classificação AO, que o osso da escápula é o osso 14, aí você vai ter o 14A, B e F. O 14A são os processos, o 14B é o corpo e o 14F é a fossa da glenoide. Dos processos, o A1 é o coracoide, o A2 é o acrômio e o A3 é a espinha. O corpo, você tem o B1, se é em duas partes ou menos, e o B2, se é em três ou mais partes. A fossa da glenoide, você vai ter uma classificação mais parecida com a classificação de Gauss, né? É uma classificação mais complexa que eu acho que não cabe muito a gente tentar descrever aqui. Classificação de Heidelberg modificada por Gauss, tipo 1 a 6, né? Classificação para fraturas intraarticulares da cavidade glenoidal. O tipo 1 é só a margem, tipo 1A anterior, tipo 1B posterior. O tipo 2 é uma fratura transversa oblíqua, indo para a margem inferior da glenoide. O tipo 3 é uma fratura oblíqua, indo para a margem superior da glenoide. O tipo 4 é uma fratura horizontal, saindo da borda, pela borda medial da escápula. O tipo 5 é uma combinação do tipo 4 com o tipo 2 e 3. Então o 5A é 4 com 2, o 5B 4 com 3, o 5C é 2, 4 com 2 e 3. E o tipo 6 é quando tem uma fratura, uma combinação intraarticular. Aqui é só uma figura para retratar essa classificação. Bom, o objetivo do tratamento é restaurar um ADM completo, indolor, e prevenir complicações tardias, como consolidação viciosa, pseudartrose, artrose glomerular e lesões do medido rotador. As indicações da glenoide, se tiver um deslocamento de 3 a 10 milímetros, ou um envolvimento da superfície articular de 20 a 30%. Deslocamento maior do que 1 centímetro nas fraturas do acrômio e do coracoide também indica cirurgia. E no corpo da escápula, se tiver uma translação maior do que 100%, uma angulação de 30 a 40 graus entre os fragmentos da borda, um deslocamento da glenoide em relação à borda lateral de 1 a 2 centímetros e um ângulo glenopolar menor do que 20 graus. O acesso é o acesso de Judet, que a gente fica aí bem perto dos nervos axilar, do supraescapular. Aqui é um paciente que eu entrei para ajudar um amigo de uma cirurgia de escápula. Os implantes são geralmente pequenos fragmentos ou mini implantes, 3,5 ou 2,7. Placa de reconstrução 3,5 2,7, semitubular, placa em T, de rádio distal, placa em L. É variável. Aqui tem um caso, só para exemplificar, que é do colega lá do Espírito Santo, que é o Dr. Bernardo. Fratura bem grave, assim, que eu achei que ficou fantástico a fixação. Caso bem difícil. E a gente vê que ele conseguiu fazer recuperar bem a ADM do paciente, né? Aqui é um caso que eu vi no Instagram nesse perfil Orthopedic Trauma, fratura bem complicada, e ele fez uma dissecção boa e mostrou bem a musculatura. Ele entrou aí entre o redondo e o infraespinhal, conseguiu fixar
parafuso. E esse aqui é o resultado final. Fantástico, né? O cara ainda fez uma artrodese da coluna cervical do cara. Aí chegou meu dia, né? Esse aqui foi um caso que eu peguei, que era uma fratura de glenoide, tipo 2 de Heidelberg, um desvio bem importante, e a gente teve que fixar. Aqui a gente vê que a exposição, eu fiz um acesso de judê modificado, que quando a gente conseguiu chegar na borda da fratura, e no final consegui fixar com 2 parafusos, cais mesmo. Aqui é reinserindo a musculatura, e aqui é o resultado final aqui da fixação, posterior consolidação e o resultado funcional final do paciente. Obrigado aí, amigos. Estamos juntos aí todas as quintas-feiras aí nas aulas.